boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo da Igreja Batista Filadélfia de Santa Cruz e hoje eu estou aqui nessa transmissão ao vivo para estar falando da lição 14. Esse é o dia 14, quando Deus parece distante. Então nós fizemos um estudo baseado neste livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Se você quer continuar comigo, então você pode acompanhar pelo YouTube, né? Você pode também aí pelo Facebook procurar, né? Onde eu coloquei a playlist, né? Você clica ali no link da playlist e aí você pode continuar os estudos, iniciar os estudos desde o primeiro dia. Primeiro eu vou explicar aqui. Nós estamos na lição 14. Do primeiro dia até o dia 7, a lição se baseou falando sobre o propósito da nossa existência. Então, a primeira coisa foi responder a pergunta essencial, né? Afinal de contas, por que estou aqui? É a pergunta da filosofia, é a pergunta sobre a existência da nossa vida, o motivo de nós estarmos aqui, para onde vamos. E nós respondemos essa pergunta através dessas lições de 1 a 7. Se você perdeu, você vai lá, confere de novo, clica lá no YouTube, né? Aqui mesmo no Facebook você também pode estar acompanhando, tá bom? Depois, no dia 8 para frente, nós começamos o propósito número 1 da nossa existência, que é sobre adoração. Então você foi planejado para agradar a Deus, você foi planejado para adorar a Deus. Isso que é adoração. E nós adoramos a Deus de diversas formas. Não só cantando, não só indo à igreja, enfim, frequentando a igreja nos domingos, mas você adora a Deus no seu estilo de vida diário. As suas atitudes, as suas palavras, a forma de você tratar as pessoas, isso é a forma de você adorar a Deus. E Deus fala em Isaías 61:3 que o Senhor vai plantar este povo, né? Eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a Ele, né? Serão carvalhos de justiça, em outra versão fala. Então nós somos plantação do Senhor. Muitas vezes nós somos comparados como árvores. E árvores, muitas delas são geradoras de frutos e sementes. Ou seja, elas continuam uma grande obra, elas são úteis para a natureza de diversas formas, dando sombra, dando frutos, dando madeira, purificando o ar, enfim, firmando a terra. Então, você foi planejado assim como uma árvore, né? A palavra diz também em Salmo 1, né? Como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará, porque ela está firmada na terra, junto às águas, e dá o seu fruto na estação própria, ou seja, ela está seguindo o propósito que ela teve. Então você foi planejado para agradar a Deus, para louvar a Deus. E nessas 7 lições, então, posteriores, de 8 até a 14, nós falamos sobre adoração. Hoje eu quero falar sobre quando Deus parece distante. Bom, primeira coisa, todo mundo que se chega a Deus acha que vai ter o tempo todo, vai sentir o tempo todo a presença de Deus. Isso não é verdade. Infelizmente, às vezes temos isso como um fato, mas muitas vezes Deus vai se esconder. Muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. O famoso Deus vai ficar em silêncio. Então, quando Deus parece distante, quando Deus parece em silêncio, como a gente pode explicar o que está acontecendo? Ou acontecimentos na nossa vida que parecem trágicos, situações difíceis, como que nós vamos encarar essas coisas, né? Então, nós vemos que quando Deus parece distante ou em silêncio, na verdade, é quando Deus está testando a nossa fé, testando a nossa adoração genuína, testando a nossa confiança. Amizades são testadas através da distância. Amizades são testadas pela distância dos amigos. E quando nós nos distanciamos dos nossos amigos, muitas vezes nós vamos revelar verdadeiramente aqueles que são nossos verdadeiros amigos. Bom, Isaías capítulo 8, 17 diz assim: Ele se escondeu
do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Então, muitas vezes, Deus testou Israel se escondendo, ou seja, se ocultando, não falando com o povo, não se revelando através dos profetas, enfim. Mas é porque Deus estava trabalhando, disciplinando o povo. Então, é fácil a gente adorar a Deus, né? Eu estou me baseando na lição do livro, é importante que você leia. Mas olha só, é fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem. Então, quando você tem comida, provisão de comida, quando você está cercado de amigos, da família, quando você está com saúde, nas diversas situações felizes, então é fácil adorar a Deus. Eu sei também que há pessoas que quando estão nessa prosperidade ou nessa alegria toda, também se afastam de Deus, se esquecem de Deus, se esquecem de agradecer a Deus. Mas vamos falar na situação em que a pessoa está com Deus, está vendo as coisas acontecerem, né? Mas há casos que são desagradáveis. Então, o que você faz quando Deus parece estar a milhões de quilômetros de distância? Bom, então a adoração mais profunda vai acontecer quando a gente adora a Deus apesar da dor. Eu admiro muito a minha irmã Edileuza. Ela fez uma coisa muito difícil, né? No enterro da nossa mãe, ela cantou um hino. No enterro da sua filha, que morreu com 18 anos, ela cantou um hino. No enterro do seu esposo, ela cantou um hino. E isso é duro. Durante esses 3 velórios que nós presenciamos, ela foi lá e louvou o Senhor, cantou. E isso é muito difícil. Louvar a Deus durante a dor realmente é reconhecer que Deus é soberano sobre a nossa vida, que Ele já é louvado, não importa o que aconteça, né? Mas louvar a Deus durante a dor realmente expressa a nossa mais profunda adoração, admiração e entrega e fidelidade a Deus, né? Dar graças durante a provação é muito difícil, manter confiança em meio à tentação é muito difícil. Em geral, então, as amizades são testadas por essa distância, pelo silêncio, pelas dificuldades, né? Quando você está separado pela distância física ou está impossibilitado de se comunicar, né? Então, a sua amizade com Deus, nem sempre você sentirá-se próximo dele, tá bom? Então, Deus vai testar a gente, muitas vezes, por esses períodos de separação. É que muitas vezes os crentes, os evangélicos, os cristãos usam um chavão chamado deserto, chamado vale. Ô varão, eu estou no vale. Ou seja, é quando você está em dificuldade e Deus não está falando com você. E você é testado, na sua fé você é testado. Você está num deserto espiritual, né? É o que Henry Nouwen falou, a noite escura da alma. É o que disse A.W. Tozer, o ministério da ausência, né? E por sua vez, no caso A.W. Tozer disse isso, o ministério da ausência, né? E o ministério da noite, ou o mistério da noite, né? E o inverno do coração. São várias áreas, dificuldades que nós enfrentamos, né? Psicologicamente, nós ficamos abalados, nós ficamos com incertezas, né? Nós nos sentimos sozinhos. Então, é interessante. E nessas horas que você se sente fragilizado, você procura um amigo. E o seu maior amigo, que você mais quer que fale com você, que é Deus, que é Jesus Cristo, ele está em silêncio. Por que ele faz isso? Até o final dessa lição eu vou explicar para você por que Deus fez isso e você vai entender um pouco melhor, tá bom? O salmista muitas vezes se expressou em momentos difíceis da vida dele, falando exatamente sobre isso. É o caso de Davi. Davi é um escritor de vários salmos, foi rei, né, profeta, ele louvava a Deus, era pastor de ovelhas, escreveu vários salmos, ele era um poeta. E aí, quando ele escreve o Salmo 10, verso 1, ele diz assim: Ó Eterno, estás me evitando, onde está quando eu preciso de ti? Aí no 22, verso 1, ele faz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então é óbvio que Deus realmente não tinha abandonado Davi, né? E assim como não abandonou eu e você, mas ele prometeu várias vezes, né, que jamais ia nos abandonar e nem nos rejeitar. Não é isso? Mas Deus não prometeu que você sempre vai sentir a presença dele ou sempre vai estar com ele. Então, esse silêncio de Deus muitas vezes é didático.
Alguns já dizem assim, né? Quando o professor está aplicando a prova, ele está em silêncio. Então, quando Deus está aplicando alguma prova a nós, algum teste, ele fica em silêncio. Isso quer dizer que antes nós já tivemos provas suficientes de que ele está do nosso lado. Ele já deu provas suficientes. E é isso que nós vamos falar também aqui. Então, muitas vezes você encara o silêncio de Deus, tipo assim, qual é o meu problema? Então, existem alguns diagnósticos que a gente pode fazer? Sim, né? De fato. O pecado pode nos afastar de Deus? Sim. Né? Porque o Senhor, ele está perto para nos ouvir. A palavra diz que ele está com os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e ele para que ele não nos ouça. Mas ele está perto de nós. Então o pecado é uma coisa que pode prejudicar a nossa amizade com Deus e nos afastar de Deus. Também quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós sufocamos esse relacionamento entre nós e Deus. Quando entramos em conflito com alguém, quando entramos em inimizade com alguém, quando nós excedemos também no número de atividades, quando a gente tem uma agenda muito cheia e a gente deixa, por último, gastar energia com Deus ou gastar um tempo com Deus, isso também faz com que Deus fique em silêncio, porque na verdade você não está tendo um relacionamento claro com Ele, não está buscando Ele em oração, não está buscando a presença dEle, né? E então é isso, né? De fato, isso pode prejudicar, né? Mas existem situações em que você já orou, que você já pediu perdão, que você reconciliou com seu amigo, ou que você, enfim, que você não vê nada errado com você. E o que acontece? Não tem nada errado com você, não tem nenhum problema com você e Deus continua em silêncio. Ou seja, é um teste de fé em que todo mundo vai enfrentar, né? Será que você continuará vai continuar amando a Deus, obedecendo a Deus, adorando a Deus, confiando nele, mesmo quando ele está em silêncio na sua vida? Mesmo quando ele permite coisas que você vê que às vezes são ruins na sua vida, como nessa pandemia, ou a morte do ente querido, ou com algumas coisas, né? Às vezes a gente faz essas perguntas, por que Deus permitiu acontecer tal coisa? Porque se ele existe, por que ele permitiu isso? Muitas pessoas fazem essa pergunta sem nunca ter feito uma oração para Deus ou chegado perto de Deus. Mas quando alguém claramente faz essa pergunta, porque sempre foi uma pessoa que buscou a amizade com Deus, realmente essa pergunta sem resposta fica pensando assim, tem alguma coisa errada comigo, né? Outra coisa é, a gente não deve se basear em experiência. Tem muita gente que diz, você tem que ter uma experiência com Deus. Eu concordo, todos nós devemos ter experiência com Deus. Temos que ter uma experiência genuína com Deus. Não viver apenas daquilo que os outros estão falando, do que os outros estão pregando, né, em vídeos, enfim, na sua igreja, né, o que as pessoas te falam da Bíblia. O ideal é que você tenha a sua própria experiência com Deus. Mas alguns encaram essa experiência, ou, vamos dizer assim, confundem essa experiência com sensações. Então, muitas vezes, você está sentindo um arrepio, eu estou sentindo a presença de Deus, mas a nossa busca por Deus, ela não pode estar baseada em sensações. Porque uma música triste pode fazer você se arrepiar. Um concerto clássico, muito bem tocado por uma orquestra, pode fazer você se emocionar, pode fazer você se arrepiar. Uma música bem tocada, um cantor que tem uma voz sublime, pode fazer você se arrepiar. E nem por isso quer dizer que você tem a presença de Deus ali naquele momento, ou você está sentindo a presença de Deus. Na verdade, buscar uma sensação, né? Mesmo a sensação de proximidade de Cristo, não é adoração, né? Adoração é pela fé, a fé. E a fé geralmente é a certeza daquilo que não se vê, certeza das coisas que não se vê. Então você, à medida que você cresce na fé, Deus vai emancipar você das emoções. Como assim, Ricardo? Me explica melhor isso aí. Bom, logo que você se aproxima de Deus, muitas vezes você faz orações e elas são respondidas. Logo que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, muitas vezes Deus aparece muito para você. De que forma? Não fisicamente materializa para você, mas no sentido de estar sempre te mostrando sinais, estar sempre mostrando alguma coisa que você sente Deus, ou sente a presença de Deus, ou sente que Deus está agindo na sua vida. Mas muitas vezes
isso ocorre no começo. Quando você depende de acontecimentos, de provas, de fatos para poder acreditar em Deus. Depois que você se aperfeiçoou nisso, que você amadureceu na fé, aí sim, Deus deixa muitas vezes você sozinho. Não é que ele está te abandonando, ele deixa você em silêncio, ele fica em silêncio para que você realmente mostre a sua fé. Ou seja, é o que as pessoas falam, os psicólogos, né, os coaches talvez, sobre a gestão da emoção, é gerir a emoção, é controlar as emoções, porque às vezes nós não entendemos que Deus está se afastando, está realmente dando um tempo para que a gente aprenda naquele momento, não é isso? Então você tem que ter fé. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, tá? Não estou dizendo que ele não quer, ele quer, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto que o sinta, ou seja, a fé, e não somente sentimentos. É o que agrada a Deus. Você vai sentir sentimentos? Sim. Vai sentir arrepio? Vai sentir coisa boa? Vai. Mas isso não é constante na vida do crente. O que é constante é a fé. Você crê em Deus pela fé. Você crê que Deus está com você pela fé. Nas situações em que mais põe a nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta, quando não conseguimos encontrar Deus. Então isso aconteceu com Jó. 37 capítulos do livro de Jó são dedicados ao silêncio de Deus, quando Deus não fala nada com ele. E ele recebe seus 3 amigos e eles falam várias coisas, estipulam várias coisas para Jó. Jó, você está em pecado, tem alguma coisa errada com você, não é possível. Por que Deus deixou acontecer tudo isso com você? Na verdade, Jó estava experimentando um teste. Deus estava experimentando ele. 37 capítulos. Durante aquele tempo todo, Jó perdeu seus filhos, perdeu sua esposa, não perdeu sua esposa, né? Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde e Deus não respondia, não falava nada. Deus parecia distante, né? Então, o mais importante é a gente aprender com Jó. Vamos lá. O que fazer quando Deus fica em silêncio? Diga a Deus exatamente o que você sente. Você tem que apresentar em oração o que você sente. Já falamos em lições anteriores, eu quero repetir. A sua oração precisa ser sincera, genuína. Precisa ser com palavras não decoradas, né? Vãs repetições. Como eu já falei, sinta as palavras. Fale o que sai de dentro do seu coração. Fale a verdade. Fale o que você está sentindo, seus medos, seus sentimentos para Deus. E foi isso que Jó fez. Não posso ficar calado. Estou aflito. Tenho de falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Então, Jó 7:11. 29:4 ele fala: como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Olha ele falando, né, como se a presença de Deus ali o tempo todo abençoasse a sua casa. Agora com essa ausência, ele se sente, né, desesperado ali, né? Então você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Então, Salmo 116:10 diz: crie, por isso falei, estou completamente arruinado. Né? Então, o salmista dizendo, eu estou completamente arruinado. É ele reconhecendo que ele tem limitações, que ele precisa somente de Deus, apesar de Deus estar em silêncio. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Então, diga que exatamente o que você sente. Mas você tem que ter fé em Deus. Acreditar que Ele te ouve, que Deus te ouve. Acreditar que Deus ouve seu coração e seus sentimentos. Acreditar que Ele te ama, que Ele não deixou de te amar. Tá bom? Concentre-se no Deus imutável. Quando Deus está em silêncio, quando acontecem tragédias, lembre-se que Deus não muda, que Deus é fiel. Deus é bom, Ele me ama, Ele está comigo, Ele sabe do que eu estou passando, Ele está preocupado comigo, Ele tem um bom plano na minha vida. Não se esqueça. E tem uma frase de V. Raymond Edman que diz assim: nunca duvide na escuridão o que Deus te disse na luz. Então lembre-se o que Deus sempre falou com você. Tá bom? Deus é amoroso, Deus é todo-poderoso, Ele vê cada detalhe da sua vida, tá lá no Salmo 139, também está em Jó 23:10, que Ele vê, repara cada detalhe da sua vida. Deus está no controle da sua vida, Deus tem um plano na sua vida, e Ele vai te salvar. Tá bom? Outra coisa,
Quando Deus está em silêncio, confie que Deus cumprirá o que Ele prometeu. Então Deus tem uma promessa para você. Jó, ele se apegou na palavra de Deus e ele disse: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Então, mesmo na fartura, ele se lembrava de Deus. E quando ele estava na situação de amargura que ele se encontrava, ele se lembrou de Deus. Lembrou que Deus é fiel. Lembre-se que Deus é fiel e ele não muda. Se ele enviou Jesus para morrer no seu lugar, é porque ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não muda, isso não vai mudar na sua história. Confie nele, creia nele, que ele está com você, tá bom? Não sei qual a situação que você pode estar passando agora. Essa lição também pode falar direto ao seu coração. Não sei qual a situação que você está, mas louve ao Senhor, mesmo no silêncio, porque ele te ouve. Ele não te deixou. E por último, lembre-se do que Deus já fez por você. Muitas vezes em situações difíceis eu costumo praticar isso. Lembrar do que Deus já fez. Então eu faço às vezes uma oração lembrando e agradecendo de coisas que eu já agradeci muitas vezes, ou que eu já vivi muitas vezes lá atrás. Mas que são coisas que me fazem lembrar que Deus respondeu minha oração, que Deus lembrou-se de mim, que Deus já fez coisas grandiosas. Então é isso. Olha, se Deus nunca tivesse feito nada por você, mesmo assim ele merecia o louvor ininterrupto da sua vida. Por quê? Vamos ver se alguém sabe por quê. Mesmo que Deus não faça nada daqui até o fim da sua morte, até o fim da sua vida, lá na sua morte, Deus não faça mais nada por você, nada de bom. Deus ainda merece louvor ininterrupto todos os dias da sua vida. Por quê? Porque ele te deu Jesus Cristo. Olha só, então Cristo fez o que Cristo fez por você na cruz, né? O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. É a maior declaração de amor que Deus possa te dar, né? Você pode estar dizendo, né? Você que é mulher, nenhum homem morreu de amores por mim. Pois morreu sim, Jesus morreu de amor por você, por amor a você. A paixão de Cristo. Jesus foi apaixonado por ti e morreu. Antes que você nascesse, antes que você existisse, assim como um pai ou uma mãe prepara o quarto para um bebê que ainda não nasceu, que não chegou, que não fala, que demonstra a ele todo o carinho. Assim Deus fez conosco, já proveu o escape, proveu a salvação. E infelizmente a gente esquece dos detalhes. Então eu vou repetir para você, né? Os detalhes cruéis do sacrifício de Jesus ali na cruz, né? Então, mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus, Jesus, ele foi desnudado, espancado, até quase ficar irreconhecido. Ele foi açoitado, ridicularizado, escarnecido, foi cuspido no seu rosto de forma humilhante, foi colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele foi ultrajado, ridicularizado por homens cruéis. Ele foi tratado pior do que um animal. Isso antes de subir na cruz. Então, quase inconsciente, com muita perda de sangue, ele foi forçado a arrastar a cruz colina acima, foi pregado nela, deixado para morrer em lenta agonia ali na cruz. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor ainda gritavam insultos contra ele, riam e zombavam do Filho de Deus. Em seguida de Jesus ter assumido tudo isso e ter ficado lá na cruz, a palavra diz o seguinte, que Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus vai gritar a frase que está em Salmo 22, verso 1. Uma das 7 frases que Jesus vai dizer na cruz. Ele vai dizer assim, meu Deus, por que me abandonastes? Jesus não estava mentindo, verdadeiramente, de fato, Deus o tinha abandonado naquela hora. Depois de ter se doado tanto, depois de ter passado por tanta humilhação, Deus ainda o abandonou na hora mais difícil da sua vida? Então, se Deus permitiu e suportou tanto medonho ato de crueldade, né? Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade do inferno e pudesse compartilhar da glória divina de Deus para sempre. Então, Cristo não tinha pecado.
mas Deus colocou sobre Cristo os nossos pecados, as nossas culpas, né, para que em união com Cristo a gente pudesse viver de acordo com a vontade de Deus para sempre. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Então, lembre-se do que Deus já fez por você. Deus. Meu irmão, acho que parou aqui um pouquinho o vídeo. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, lembre-se do que Deus já fez por você. Deus te deu a vida do seu Filho precioso, Jesus. Tá bom? Agora, para a gente refletir aqui, eu vou terminar. E antes de terminar esse vídeo, eu vou chamar a minha esposa também para cantar um hino comigo, tá bom? E aí a gente termina essa live aqui e essa lição de número 14. Olha só. Então, pensando nesse propósito da sua vida, né? Deus é real a respeito de como você se sente. Então, Deus é real a respeito de como você se sente. Do momento que você está vivendo, das coisas que você está passando, Deus é real, Ele sabe, Ele te vê. Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Ai, desculpa, irmão. Estou aqui com sede. Hebreus capítulo 13, verso 5. Então, eu nunca os deixarei e jamais o abandonarei. Lembre-se que Deus disse essa frase para você, tá bom? E uma pergunta para meditar. Como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Talvez essa pergunta é para você agora. Deus parece distante de mim, parece que não está falando nada. Não. Ele está vendo você, Ele vê você, Ele se importa com você e Ele quer te guiar para um bom final. Ele quer te guiar até a salvação. Ele já fez mais por você do que qualquer coisa que Ele poderia te dar até o fim da sua vida. Dinheiro, riqueza, sei lá, qualquer outra coisa que você quisesse ou sonhasse, Deus já te deu muito mais.